Olá, tudo bem? Meu nome é Luzia Cecília, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e ajudarei você a entender um pouco melhor sobre sujeito e predicado. Tem dúvida desse conteúdo da sintaxe? O que é o sujeito, o que é o predicado? Então, o sujeito é aquele que faz uma ação e o predicado é aquilo que nós falamos que o sujeito fez, definindo melhor para você não esquecer nunca mais. O sujeito é aquele que ou ele bate ou ele apanha. Entendeu? Então vem comigo que hoje você aprende sobre sujeito e predicado e conhece os 5 tipos de sujeito que nós temos na língua portuguesa. Vem! Então vamos lá. Sujeito e predicado fazem parte da sintaxe da língua portuguesa, ok? Vamos então. Como nós sabemos, e como eu já disse, o sujeito é aquele que faz ou aquele que recebe uma ação, e o predicado é a afirmação que se faz do sujeito, ok? Então, como nós temos aí, nós temos lá a mãe batendo no filho. A mãe é um sujeito que age, ela bate na bunda do filho, e o filho é um sujeito que sofre uma ação, ele apanha da mãe, ok? Então, nós temos aí o sujeito que bate e o sujeito que apanha, certo? Como vocês podem ver, temos um outro exemplo de sujeito, aquele que bate e aquele que apanha, ok? Então vamos lá. O sujeito ele pode vir tanto no começo, como no meio, como no fim da oração. Para identificarmos o sujeito da oração, primeiro de tudo temos que identificar o verbo da oração. Na frase que você tem aí, o aluno estuda muito. Cadê o verbo? Muito bem, estuda. E é para o verbo que eu pergunto: quem ou o que estuda muito? O aluno. Assim que eu acho o sujeito, tudo que sobrou da oração é o meu predicado. Então, estuda muito é o predicado da oração, ok? Então, para identificarmos o sujeito, primeiro de tudo identificamos o verbo. E é para o verbo que eu vou perguntar: quem ou que estuda muito? O aluno. Então, tirei o sujeito, tudo que sobra da oração é o meu predicado. O sujeito pode vir também ao final da sua oração. Novamente, estuda muito o aluno. Cadê o verbo? Onde está o verbo da sua oração? Estuda. Então, identifiquei o verbo, eu pergunto para ele: quem ou que estuda muito? O aluno. Achei o meu sujeito. Tudo que sobrar da oração é o meu predicado. Muito bem. E o sujeito pode vir no meio da oração. Novamente, eu procuro o verbo. Cadê o verbo? Estuda. E pergunto para o verbo: quem ou que estuda muito? O aluno. Achei o sujeito. Então, tudo que sobrou da oração é o meu predicado. Então, o sujeito está no meio da oração. Ok? Então, não se esqueça. Para identificarmos o sujeito, primeiro de tudo, ache o verbo e pergunte para ele: quem ou o que? Ok? Para identificar o sujeito, lembre-se, ache sempre, primeiramente, o verbo. Certo? Vamos lá, vamos achar também o núcleo do sujeito. O que vem a ser o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Geralmente é um substantivo ou uma palavra que foi substantivada, certo? É com ela que o verbo concorda. Então, observe a frase que você tem aí. A linda criança brinca no parque. Eu pergunto, eu acho primeiro o verbo. Brinca. E pergunto para ele: quem ou o que brinca no parque? Olha lá, a linda criança. A partir do momento que eu tirei o sujeito, tudo que sobra na oração é o meu predicado. E lá no sujeito, a linda criança, eu tenho uma palavra que é a mais importante. Qual é a palavra mais importante no sujeito da oração? Criança, que é o substantivo da sua oração, já que a é um artigo e linda é um adjetivo. Então, criança é o núcleo do meu sujeito, ok? É com ela que o verbo concorda, certo? Vamos fazer novamente. Nós temos aí: o garoto e a menina jogam bola no parque. Cadê o verbo da oração? Joga. Achei o verbo. A partir do momento que eu acho o verbo, eu pergunto para ele: quem ou que joga bola no parque? O garoto e a menina. Só achei o sujeito da oração. Tudo que sobra da oração é o meu predicado. E vou procurar aqui qual é a palavra mais importante do meu sujeito. Muito bem, temos duas palavras, dois núcleos, ou seja, é um sujeito composto, já que eu tenho dois núcleos, ok? Classificaremos o sujeito em 5.
como sujeito simples e a sua abreviação será SS, como sujeito composto com a abreviação de SC, como sujeito desinencial, oculto ou elíptico, observe que a classificação será, a abreviação será SD, sujeito desinencial, ok? Temos sujeito indeterminado, SI, e oração sem sujeito, OSS, ok? Vamos então conhecer as classificações desse sujeito. Então, sujeito simples é aquele que apresentará apenas um núcleo. Primeiramente, identificamos o verbo, participaram. E é para o verbo que eu pergunto, quem ou o que participou do evento? Todos os professores, achei o meu sujeito. Tudo que sobrou da oração é o meu predicado. Muito bem. Vamos lá então. Dentro desse todos os professores, que é o sujeito da oração, eu tenho a palavra mais importante, que é um substantivo ou uma palavra que foi substantivada. Lembre-se de que todos é pronome definido, os é um artigo. Então, o substantivo da oração, professores. Muito bem, é o núcleo do sujeito. Apenas um núcleo, sujeito simples. Sujeito composto. O sujeito composto é aquele que vai contar, apresentar dois ou mais núcleos. Então, preste atenção. Cadê aí o verbo? Participar. Quem ou que participou do evento? Todos os professores e todos os alunos. É o meu sujeito. Tudo que sobra da oração, isso mesmo é o meu predicado. Muito bem. Então, vamos lá. Dentro desse sujeito, quantas palavras eu tenho que são as mais importantes? Lembre-se de que deve ser um substantivo ou uma palavra que foi substantivada. Muito bem, são dois substantivos. E o verbo concorda com os núcleos do sujeito, já que eu tenho dois. Então, eu tenho um sujeito composto. Muito bem. Vamos lá. Eu tenho agora o sujeito elíptico, implícito, oculto ou desinencial. Preste atenção. Esse sujeito ele não vem escrito na frase, só que eu consigo identificar. Por quê? Porque nós identificamos pela desinência verbal, pelo verbo. Então, pelo verbo, eu consigo identificar quem é o sujeito da oração. Preste atenção, acompanhe aqui comigo. Estudei muito. Quem ou quem estudou muito? Eu. Se sou eu, pelo verbo eu sei que esse sujeito é um eu. Só que esse sujeito foi identificado pelo verbo. Então, a esse modo de identificar o sujeito, eu chamarei de sujeito desinencial, implícito, oculto ou elíptico, ok? Observe a frase abaixo. Estudamos muito. Quem ou que estudou muito? Nós estudamos. Também não está escrito. Então, eu vou classificar como sujeito desinencial, elíptico ou oculto, ok? É o sujeito que não vem escrito na oração, mas nós conseguimos identificar. Tenho certeza que você está me perguntando, professora, e o ele? Calma que o ele tem um detalhe à parte. Vamos lá então para o ele. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que está na terceira pessoa. Só que tome cuidado, ele pode ser também indeterminado pela partícula C, que é o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula C, ok? Então preste atenção, eu tenho aqui, estudaram muito ontem. Quem ou que estudou muito? Eles. Quem são eles? Se eu não consigo nomear esse sujeito é indeterminado. É a mesma coisa quando você diz, estudou-se muito. Quem estudou? Eu não sei, eu não consigo dar nome. Então, o sujeito é indeterminado. É a mesma coisa quando você chega ao professor e diz para o professor, roubaram minha borracha. E eu lhe pergunto, quem roubou a sua borracha? E você diz, não sei, roubaram. Então, esse sujeito, ele é indeterminado. Se eu não consigo dar nome para o sujeito, ele é indeterminado, ok? Então, se eu não dou nome, se eu não nomeio, o sujeito é indeterminado, ok? Sem nome, sujeito indeterminado. Lembre-se de quando você era pequeno e dizia, roubaram, pegaram a minha caneta. Quem pegou? Não sei. E se você não sabe, eu não posso fazer nada, ok? Acompanha comigo. Mas cuidado que o sujeito, mesmo na terceira pessoa, ele pode, às vezes, não ser identificado ou não ser classificado como indeterminado, e sim ter uma classificação. Observe a frase abaixo, o texto da querida Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Esse trecho faz parte da Moça Tecelã, escrito por Marina Colasanti. Preste atenção comigo. Cadê os verbos dessa oração? Muito bem, acordava e sentava. E aí eu pergunto para você, ou melhor, eu pergunto para o verbo,
quem ou que acordava cedo. Ah, você conseguiu identificar que era a moça tecelã. Então, esse sujeito, ele não é indeterminado. Por quê? Porque é possível resgatá-lo dentro da sua oração, ok? Então, quando o sujeito é resgatado dentro da oração, ele não é indeterminado. Eu tenho um sujeito aqui, simples, a moça tecelã, ok? Ele só é indeterminado como no caso anterior, em que eu não consigo nomear quem foi que fez a ação. Se eu consigo dizer quem foi, porque eu resgato dentro do meu texto, esse sujeito é determinado, ou seja, nesse texto é a moça tecelã, ok? Então, nós percebemos que, pelos verbos, então nós percebemos que os verbos me dizem quem é o sujeito da oração, quem acordava e quem sentava, é a moça tecelã, certo? Cuidado! Mas, cuidado, que o sujeito na terceira pessoa, ele poderá ser identificado pelo pronome quando o pronome vier escrito. Observe, eles estudaram muito ontem. Na teoria, o significado comunicam da mesma forma. No entanto, observe que a primeira, ela tem um pronome escrito. Já a segunda não tem pronome escrito. Então, preste atenção. Aqui, quando eu identifico o verbo, eu pergunto, quem ou que estudou muito ontem? Eles. Por esse pronome escrito, eu sei que o sujeito é simples. Ele pode ser identificado na oração. É um pronome. E a definição do pronome é a palavra que substitui o substantivo da oração, ok? Que pode ser uma pessoa. Já na segunda, eu não tenho essa substituição. Então, na de baixo, eu tenho o sujeito indeterminado, ok? Aqui eu não consigo nomear, o sujeito é indeterminado. Aqui eu consigo identificar pelo pronome, eles. Só pelo pronome estar escrito, o sujeito é simples. Então, cuidado. Na segunda oração, o sujeito será indeterminado. Ela tem sujeito. Eu sei que alguém estudou, mas eu não sei quem estudou. Então, o sujeito é indeterminado. Preste atenção agora no último caso. Nós temos aí a oração sem sujeito. A oração sem sujeito é quando nós não conseguimos, por exemplo, não tem ninguém que agiu ou alguém que fez essa ação, ok? Geralmente elas acontecem com os verbos impessoais, com os verbos que são fenômenos naturais. Por exemplo, choveu muito, relampejou a noite toda. Choveu e relampejou. Quem agiu? Tem quem age aí, porque é um fenômeno natural. São elementos da natureza, então não tem ninguém agindo. Aí eu tenho uma oração sem sujeito. Então, primeiro caso, fenômeno da natureza, ok? Segundo caso, com o verbo haver no sentido de existir e acontecer. Ou seja, observe as frases abaixo. Havia poucas pessoas na reunião e há uma porta aqui. Observe que aqui não há ação, elas não sofrem e elas não fazem nenhuma ação. Elas apenas existem, as coisas simplesmente acontecem. Se eu não tenho sujeito agindo e nem sofrendo ação, a oração é sem sujeito. Então, o verbo haver, com sentido de existir e acontecer, oração sem sujeito, certo? Terceiro caso, verbo haver novamente e o verbo fazer, com sentido de tempo transcorrido, de tempo que passou. Por exemplo, há anos não a vejo, sentido de tempo que passou. Faz meses que não me telefona, sentido de tempo que passou. Então, o verbo haver e verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, a oração será sem sujeito. Quarto caso, verbos fazer, estar e ser, com o sentido de fenômeno natural ou de tempo transcorrido. Então, lembre-se, fenômeno natural e tempo transcorrido, a oração é sem sujeito. Observe, é cedo ainda, são 10 horas, faz frio aqui. Não tenho nessas orações ninguém que fez uma ação ou alguém que sofreu uma ação, ok? Então, quando tenho esse tipo de oração, nós temos uma oração sem sujeito, certo? Na nossa próxima aula, falaremos sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Se você gostou da aula, se você curtiu, se você entendeu o conteúdo ou se você tiver alguma dúvida, poste em comentários que eu terei o maior prazer em solucionar as suas dúvidas. Ative o sininho para que você não perca a aula dos predicativos, do sujeito e do objeto. Até a nossa próxima aula. Bye!